Agora sim, do meu lado, olha, deixa eu até falar, eu ganhei essa máscara, mas também ganhei um chocolate aqui, ó. Jean, obrigado, Jean. Esse garoto é de ouro, viu? Do meu lado eu tenho o grande... Fazia tempo que ele não vinha aqui, né? Eu tenho o prazer de receber Dr. Eduardo Carneiro. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberto. É um prazer muito grande estar aqui novamente e cumprimento aí a todos os seus telespectadores. Doutor Eduardo já tem uma longa história política na cidade, agora fez um grande trabalho, foi líder do governo, foi cogitado várias vezes para assumir a Secretaria de Saúde. Bom, esse último final de semana eu acabei sabendo em primeiríssima mão de que ele estava almoçando com Felipe Costa e também com o Gustavo Costa, o prefeito de Guarulhos, né? E também doutor José Mário. Então é esse quarteto, e eu falei, pô, ali tem história. Aí eu descobri uma novidade importante, hein, doutor? Não, são meus amigos, né? Tanto o prefeito, a gente tem uma relação muito próxima, independente da parte política, mas a nossa conversa, basicamente, foi uma conversa entre amigos, mas uma conversa de política também, né? Não estou mais no mandato, mas a gente continua participando da cidade, acompanhando a cidade, sempre torcendo pela cidade. Toda vez que eu sou chamado para opinar em qualquer que seja a situação da minha cidade, obviamente que a gente coloca as nossas posições, é natural isso. Junto com o Zé Mário, que é o ex-secretário de saúde, foi vereador comigo também, e junto com o Guti também, num outro mandato. Então foi uma boa conversa, tivemos lá durante 1h30 trocando algumas ideias, conversando também a respeito da cidade, de todas as dificuldades e dos avanços que nós estamos tendo aí com o governo Guti. Sou um apoiador, né, do governo Guti. Estou fora do governo, não obstante tem havido aí do prefeito um convite para a gente participar do governo, mas eu achei que não era mais o meu momento tinha passado. Eu tenho uma afinidade muito maior com o trabalho do Legislativo, mas trocamos várias ideias e foi muito interessante o bate-papo. E olha só, como às vezes o doutor, eu sempre falo que ele bate bem e dá sorte, né? E nesse dia ele estava ali, e quem chega lá? Ciro Gomes, presidenciável. Vocês chegaram a conversar, não, doutor? Eu vi depois o chamado da notícia. Na realidade, nós encontramos na saída, né, Roberto? Claro, é um local público. E nós, na saída, nós encontramos com o presidenciável, Ciro Gomes, e conversamos um pouco na saída, eu, o prefeito, Zé Mário, trocamos algumas palavras, né? Foi apresentado ao prefeito, né? Uma das pessoas que estavam junto, olha, esse é o prefeito e tal. Ele até se surpreendeu, nossa, como jovem, né? Ele disse até da passagem dele como prefeito de Fortaleza, que ele parece que com 29 anos. Ele também foi muito jovem. Foi muito jovem. Mas foi um bate-papo bem rápido, né? Ele é um dos nomes aí cotados aí para candidatura de presidente da República. É claro que tem uma história. Eu tenho um pensamento político totalmente diferente do Ciro. Sim, ele é de esquerda, você é muito mais de centro-direita. Sou muito mais de centro-direita. Eu acho que o Ciro, ele tem sim o seu valor, mas do ponto de vista político, ele pensa de uma forma totalmente diferente do que eu penso. Bom, doutor, essa conversa aí, todo mundo sabe que o desejo do prefeito Guti é lançar o irmão Felipe Costa como deputado federal. E aí tem até a pergunta do Renato Augusto aqui. Roberto, pergunta para o doutor o que ele pensa para a próxima batalha como candidato a deputado estadual. O senhor é candidato a deputado estadual? Pega bem, quando ele for responder, Paloma, pega bem no rosto do doutor, que eu quero já até separar essa resposta. Preparado, Paloma? O senhor é candidato a deputado estadual? Não, eu sou pré-candidato à candidatura de deputado estadual, sim. Eu acho que dentro do meu momento de vida, Roberto, eu já tive 2 mandatos. Eu tive 2 mandatos como vereador na cidade, um mandato como vereador de oposição, que é uma realidade.
e um mandato como líder de governo. Eu tive 2 outras passagens como primeiro suplente na Câmara Municipal. Eu participei muito ativamente como líder de governo do governo Guti. Obviamente que me sinto hoje bem preparado para esse novo desafio. Eu me preparei para isso. Eu acho que realmente a cidade ela tem que ter uma representação maior, tanto a nível de estado como a nível federal. Então, o que eu posso dizer para você é que realmente hoje, isso é uma coisa que eu já decidi, inclusive com o meu grupo político, eu sou pré-candidato, sim. Estou conversando com vários partidos, é natural que isso aconteça, tenho uma afinidade maior com um partido que eu estou conversando, que é o Podemos. Conversei com o meu ex-colega de Câmara, o presidente municipal João Dárcio, o coordenador estadual do Podemos, que também faz parte da executiva nacional do Podemos, o Roberto Siqueira, que amigo. Foi o meu presidente quando eu fui eleito num primeiro mandato meu, lá no PSL. Ele era o meu presidente e nós sempre tivemos uma grande relação. Na última eleição, eu cheguei a conversar muito com o João Dárcio, de me filiar ao Podemos. Cheguei a conversar até por telefone com o Álvaro Dias, que é uma grande liderança do Podemos a nível nacional, uma pessoa extremamente competente, extremamente séria. Então há realmente uma grande afinidade. São conversas, né? Na política é natural que isso aconteça. Eu tenho um desejo muito grande de me lançar como candidato. Claro que isso, você como pré-candidato, você vai para um partido e você tem que passar pelo crivo do partido para ver se seu nome é ou não colocado como candidato. Mas eu tenho essa vontade sim, Roberto. Nos acompanhando a nossa amiga Val, ela está lá do Jardim Fátima. Renato Augusto, Eduardo Carneiro é um cara íntegro e tem feito um grande trabalho na região do Guarulhos, quando foi vereador. A Nelise Costa, boa noite, guardando para prestigiar a participação. Já está aqui, a Nelise. Eduardo Carneiro. Fran Narvaez dando boa noite. Miruna Melo, boa noite, doutor Eduardo Carneiro. Débora Dias. Débora, para ganhar o prêmio você tem que marcar 3 amigos e compartilhar, hein? Vamos lá, Joseval Queiroz conosco, Flávia Basque, boa noite. Doutora Márcia, que vai estar aqui no segundo bloco, Kelly Jardim com a gente, Anísio Cavalcante também está aqui com a gente, Flávia Marques, Jaciara Nascimento, está nos assistindo a gente lá do sítio, obrigado. Luiz Carlos Peninha dando boa noite para nós. Ricardo Nascimento, não esqueça da minha pergunta, prepara a pergunta aí do Ricardo, vamos lá. A Nelise está falando, Guarulhos perdeu em não estar com o vereador atuando. Pergunta. Renata com a gente, Renato Augusto Santos também. Quem mais aqui? Giancarlos. Essa maçãzinha linda, quero ela. Maçãzinha, aquela, brinquedo, essas bonecas aqui, deixa eu só falar aqui que são os parceiros nossos, X Supermercado, nosso amigo Eduardo Camei, GFF, Marcelo Colonato, o escritório de advocacia Patrão Rig e Cruz, nosso amigo José Carlos Patrão, e o Baiano da Casa das Máquinas também conosco. Alex Belo, meus cumprimentos ao doutor Eduardo, excelente nome para representar na Assembleia Legislativa. Flávia Miruna Melo, é notório que o doutor deve regressar ao Legislativo, é experiente e competente. Adriana Lauri conosco, Maria Clara Martins, um monte de gente, eu não vou conseguir falar o nome de todos. Então, vamos compartilhando aí, marcando 3 amigos. Vamos ver essa pergunta do nosso amigo professor Nascimento. Vamos lá. Boa noite, Roberto Samuel, aos internautas e telespectadores. Hoje eu gostaria de fazer 2 perguntas ao doutor Eduardo Carneiro. Doutor, boa noite. Responda para mim, qual foi a maior decepção que você teve na política? E a segunda pergunta, qual a sua opinião sobre a taxa do lixo em Guarulhos? Tudo de bom? Cuide-se bem. Sua grande decepção, doutor? Bom, uma grande decepção na política, eu acho que a gente tem algumas coisas que deixam a gente chateado, né, Roberto? Quando você tem vontade e você sonha de fazer algum trabalho
e de repente você não conseguir o resultado que você queria, né? Talvez as grandes decepções, obviamente, é quando você participa de um pleito e você não ganha, principalmente quando você analisa que você fez um bom trabalho. É uma decepção, mas é uma decepção momentânea. Eu acho que eu tenho muito mais alegrias, né, quando a gente olha para trás e vê os 2 mandatos, né, a história dos meus 2 mandatos. O conjunto do trabalho. O conjunto do trabalho, ele é muito... me sinto muito orgulhoso de tudo que eu fiz, né, do ponto de vista do trabalho para a cidade. Talvez aí, para dizer a grande decepção, a maior decepção, talvez é não sair do mandato e não conseguir ajudar os meus colegas, ajudar ao executivo a entregar uma saúde pública melhor. Talvez essa seja a grande decepção, não por culpa individual minha. Eu li inclusive uma reportagem de ontem ou de hoje, se não me engano foi de ontem, mas eu acabei lendo hoje, que nós estamos aí com 50 mil cirurgias cardíacas no Brasil represadas. Imagina, 50 mil. O subfinanciamento do SUS, no formato que realmente nós temos que recriar um novo modelo dentro do próprio SUS, né? Não pode, de repente, um equipamento... Nós temos um equipamento hoje na cidade que, tranquilamente, ele tem um custo de 9 a 10 milhões e ele tem um repasse de 7 milhões. Como é que você vai dar uma saúde boa desse jeito? Não tem a mínima condição. Então, isto é uma decepção. Você fica decepcionado porque você tenta fazer algumas coisas e parece que a coisa não anda. Então, se realmente eu posso dizer como grande decepção, é não entregar uma saúde melhor. Essa é uma grande decepção. A pergunta é justamente essa. Você acha que durante o seu mandato a saúde melhorou apesar dessa pandemia maluca? Houve melhora, sim, Roberto. Eu acho que do ponto de vista do modelo dentro da cidade, eu acho que houve algumas situações que o governo Guti teve coragem. Eu posso dizer hoje para você que nós tínhamos uma situação que era, eu chamava isso de um câncer dentro da saúde, que era o profissional de área médica não cumprir o horário completo. Nós mexemos nessa ferida. E hoje só que isso é um processo, é um fato isolado, né? Agora, por outro lado, a gente fica triste, que muitos colegas médicos, até por questão de mercado, saem da saúde pública e vai para a saúde privada, né? Então, eu acho o seguinte, que do formato que está a saúde pública hoje e o subfinanciamento que se tem da saúde, dificilmente você vai conseguir grandes melhorias. A tabela SUS, ela foi reajustada a última vez em 2002. São 19 anos. Olha o crescimento do dólar, olha o valor de matéria-prima, né? Há um subfinanciamento claro, isso a nível de alta complexidade, como também no atendimento primário e no atendimento secundário, que fica com a cidade. Então, enquanto houver esse subfinanciamento, a gente não vai ter uma saúde pública melhor, apesar do grande modelo que é o SUS, na parte teórica. Então, acho que essa talvez seja a grande decepção. Vale lembrar que na região do Doutor está sendo colocado, né, pelo menos a região original, que é São João, né, um grande parque, né, e também piscinões, que devem acabar ou diminuir sensivelmente os alagamentos do rio Baquirivu. Então isso também foi uma boa notícia. Sim, tem várias boas notícias. O governo Guti ele tem evoluído em várias situações. Mas, infelizmente, a outra pergunta dele é com relação à taxa de lixo. Não vamos fugir das perguntas, né? Porque normalmente eu não sou de fugir de pergunta nenhuma. Segundo a própria lei federal, você tem que, de uma forma ou de outra, estabelecer a sua taxa de lixo. Eu, pessoalmente, eu sou contrário no formato que foi feito. Pessoalmente, eu acho que atrelar isso com a conta da água, eu acho que não foi uma atitude feliz do governo. Eu acho que realmente esse modelo e o valor
O valor que se está colocado, eu acho que precisa ser revisto. Tem que ser revisto. Eu acho que, inclusive, o próprio Guti, com seu time, ele tem reavaliado isso. E não é nenhum pecado reconhecer que errou num determinado ponto e você retroceder, reavaliar e apresentar um novo formato. Isso não é pecado nenhum. Muito pelo contrário, isso aí é até elogiável se o prefeito fizer isso. Muito bem. Estão perguntando para mim, falando aqui, que os deputados também vão ter que colocar a vacinação, a carteirinha de vacinação. E estão me perguntando de forma irônica se eles vão ser exonerados, porque eu escrevi semana passada de que o presidente da Câmara exonerou os vereadores, né? E ele falou, poxa, Roberto, você sabe que vereador não pode ser exonerado. Bom, isso daí, meu amigo, quem devia saber era vocês, antes de fazer uma portaria, né? Que foi o mico do ano. Vocês dizendo que ia suspender o contrato de trabalho dos vereadores. O que é suspender o contrato de trabalho se não acabar exonerando o vereador? Erro foi de quem fez essa portaria e mandou para o presidente assinar, né? Alguém tem que responder por esse mico incrível. O vereador tem mandato, né? E não dá para fazer um decreto dizendo que vai suspender o contrato de trabalho do vereador, né? E outra coisa, eu me recuso a acreditar que algum vereador não tenha levado não tenha feito a sua função lá de levar a sua... 11 não levaram. A carteirinha. 11 não levaram. Hoje até digital, você tem a digital, você pode passar por WhatsApp, por e-mail. Aliás, a vereadora Márcia Tasquete está aqui, eu vou perguntar para ela o que foi que aconteceu, tal, ela vai poder nos explicar melhor com relação a isso. Bom, o senhor hoje ainda continua no Cidadania? Sim, continuo no Cidadania. Mas a sua intenção realmente é mudar? Sou o primeiro suplente no Cidadania, mas tem certas coisas, Roberto, que você precisa tomar decisão, você tem que ter coragem, né? Já chegaram a falar para mim, olha, você é primeiro suplente do Cidadania e tal. Eu falei, não, para mim tudo bem, eu acho que isso ele é uma realidade minha, eu posso também conversar com o meu partido, apesar de algumas situações intrapartidárias que realmente são situações desagradáveis, que não vem nem ao caso aqui de dizer o que aconteceu, ou voltar a dizer novamente o que aconteceu. Eu acho que são águas passadas e isso não resolve nada, vamos olhar para frente. Eventualmente, se eu tiver realmente uma possibilidade de participar de um time, eu sempre falo que eu sou uma pessoa de grupo. Eu tenho essa vontade, mas se eventualmente tiver no próprio grupo político alguém que tenha também vontade, é uma questão de conversa. Hoje eu posso dizer para você que eu sou pré-candidato, tenho muita vontade de ser candidato a deputado estadual, eu nunca disputei, eu acho que eu tive uma oportunidade durante o meu mandato, mas eu acho que quando você está no mandato de vereador, você tem que cumprir o seu mandato de vereador. Fica ruim você sair no meio do mandato e sair candidato a alguma coisa. Por essa razão eu não saí anteriormente, eu tinha muita vontade. Mas eu fiz uma análise naquele momento e achei que eu não deveria por isso. Agora estou sem mandato, fica muito mais fácil de eu fazer uma análise mais geral a respeito da política e tomar uma decisão. Eu sou super a favor de pessoas da cidade serem candidatos, porque eu já lembrei, vocês que me acompanham sabem que eu sempre falo isso. Cada deputado pode trazer dezenas de milhões de reais para a cidade de Guarulhos. Sabe? Tipo 20, 30, 40 milhões durante o mandato, ou talvez até mais. E muito mais do que isso, se nós tivéssemos, que nós temos capacidade de eleger pelo menos uns 10, isso seria maravilhoso. A gente não vai conseguir. Mas se a gente só votasse gente de Guarulhos, a gente ia conseguir eleger uns 10. Agora imaginou 10 falando na orelha do governador a favor de Guarulhos? Esse metrô já estava aqui fazia muito tempo, não é isso, doutor? Eu vou ser bem mais humilde que você, Roberto, e vou falar 5.
Mas seria maravilhoso 5. 5 seria maravilhoso para a cidade. Veja bem o que nós sofremos, que a gente já vem sofrendo há mais de 20 anos, a relação institucional entre a Prefeitura de Guarulhos e o governo do Estado. Sempre foi muito ruim. Nos 4 mandatos do PT, foi terrível. Era o PT lá, o PSDB com o Alckmin lá no governo do Estado e uma relação muito ruim. Quem perde? Perde a cidade. Eu chego a arriscar a falar para você que nesses 20 anos, o melhor período de relação entre governo do Estado e Prefeitura foram os 9 meses do Márcio França como governador. Porque ele falava a mesma língua, estava bem afinado com o prefeito Guti. A gente avançou em várias coisas durante o mandato. Ou seja, em 20 anos, 9 meses do Márcio França, eu acredito que valeu os 20 anos de todos os outros governadores. E o deputado estadual, ele tem essa função muito grande. Claro que um andorinha sozinho não faz verão. Mas se você tiver uma bancada aí de 4, 5 vereadores, 5 deputados estaduais, representando a cidade de Guarulhos, obviamente que a força da cidade é muito maior. Verdade. Vamos agradecer ao doutor Eduardo Carneiro, sempre muito parceiro. Ele que é pré-candidato a deputado estadual, já está aí batalhando, deve sair do Cidadania e para provavelmente Podemos ou um outro partido que que ele achar mais interessante. Agradecer a todos, pedir para você continuar compartilhando. Daqui a pouco, doutora Márcia Tasquete. Doutor, obrigado, espero que o senhor possa vir mais vezes aqui. Muito obrigado, Roberto. Sempre foi um grande prazer e é um prazer vir aqui conversar contigo, conversar com seus telespectadores e deixar já um grande abraço aqui para a próxima entrevistada aqui, a vereadora Márcia Tasquete, a doutora Márcia, que tem feito um trabalho muito ativo, né? É uma pessoa muito proativa. Recentemente eu tive até parabenizando a ela num programa que eu estava, justamente pelo formato de proatividade que ela tem no mandato. Então deixo aqui as minhas... e desejar para que ela possa fazer um grande mandato aí durante os 4 anos.